Esse congresso é o maior encontro da psicologia. A qualidade dele é que ele tem toda a diversidade da psicologia. Tudo que existe no campo da psicologia hoje está de alguma forma aqui representado. Inclusive aqueles temas pouco debatidos ou com pouco espaço nas academias, com pouco espaço no reconhecimento mesmo que a psicologia possa ter dele. Eles estão todos aqui colocados e sendo discutidos por todo mundo, com envolvimento de estudantes, de pesquisadores, de professores, de psicólogas. Então, assim, é o grande evento da psicologia brasileira e é nele que a gente reconhece a psicologia. É interessante, porque quando você vê essa diversidade, se você olhar o programa, você pode se dar conta do que é a psicologia hoje. O que ela está tratando, quais são os desafios dela, o que ela trata menos e precisa tratar mais. Você reconhece a psicologia. Portanto, eu diria que esse encontro é também uma definição da psicologia brasileira. Sejam bem-vindos todos ao nosso 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Distrito Federal, Brasília. Espírito Santo. Maranhão. Mato Grosso. Paraná. Santa Catarina. A gente fala que é o maior, a gente fica tentando contar em números, mas independente dos números, ele é o maior congresso porque ele é reconhecido como um congresso grande da psicologia, que vem o Brasil inteiro, que vem todas as áreas, que vem principalmente, que é isso que para nós é importante, profissionais e pesquisadores e estudantes de graduação, de pós-graduação. Então, assim, por isso que ele é grande, né? Para além do número, que eu acho que é mesmo, se não é o maior, é um dos maiores em psicologia, mas tem sido mesmo o maior, né? Em termos de pessoas credenciadas, participantes e tal. Mas é assim, é mais que isso, né? É essa condição, essa possibilidade de reunir essa grande diversidade que tem a psicologia. E acho que um dos objetivos do Congresso é mostrar essa diversidade para a própria psicologia. O Congresso está muito bom, né? Nós conseguimos trazer 13 países e eu acho que o mais interessante é essa produção coletiva do Fórum de Entidades da Psicologia Brasileira. Essas entidades que se reuniram e construíram um evento muito grande. Então eu acho que esse congresso é uma grande vitória da categoria brasileira. Esta frase, psicologia, ciência e profissão, é uma frase que é utilizada há muito tempo e é trabalhada há muito tempo. Por exemplo, muitos cursos de psicologia têm isto como um título de uma disciplina ou de uma atividade do curso. E a gente mostra para quem está ingressando na profissão esses dois lados o tempo todo, porque eles não podem estar separados, né? Não existe profissão sem a base científica e não existe ciência sem a provocação que a atuação na realidade traz para ser estudada cientificamente. Afinal de contas, nós queremos todo o sacrifício possível para ser um país rico? Ou nós queremos uma vida que seja uma vida confortável como um país pobre? Quase 1 milhão de postos de trabalho sumiram simplesmente, desapareceram. Tá? Não é que tem mais bancário, não tem sequer o posto de trabalho. Vício ou compulsão é aquilo que de alguma forma traz algum prejuízo para a sua vida e que você perceba que está te atrapalhando, né? Então tem alguns traços que aparecem. Por exemplo, a pessoa começa a tentar esconder o uso, né? A família e os amigos começam a reclamar que ele só fala daquilo, que ele só usa, que ele não tem mais vida social, que ele só quer saber daquilo, onde ele está fazendo, enfim, se é um celular, né? Saiu, está sempre com o celular na mão, todo mundo começa a reclamar. No Brasil, quando a gente pergunta, a gente considera atleta de alto rendimento um profissional? A maior parte das pessoas diz não. Um congresso muito importante porque ela junta o povo acadêmico, os pesquisadores, com o povo da prática. Numa relação horizontal, com sessões onde
pessoas partem da prática, algumas pessoas partem da pesquisa, outras partem das questões teóricas. Então, ela é um espaço de confraternização muito rico. E segundo o fato que há milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é uma reflexão do que é nossa vida mesmo, ou seja, na psicologia, no dia a dia, nós não estamos atentos a tudo que acontece. Eu sempre digo que se nós, psicólogos, nos multiplicarmos por 10, nós não conseguiremos atender todas as necessidades do povo e das pessoas desse país, né? Mas a união, essas entidades se dando as mãos e se fortalecendo pela união, pela coesão, entendendo e compreendendo a intenção que é o desenvolvimento das pessoas, o benefício das pessoas, então conseguiu fazer essa unidade, essa possibilidade desse congresso ser construído falando-se uma mesma linguagem. É difícil, mas é possível. Como é que é possível? No diálogo e no trabalho, né? Nós criamos comissões, as comissões geral e a comissão científica, que implementaram a tarefa que o FEMP deu a elas, né? O trabalho das comissões é fundamental, são elas que vão pôr a mão na massa e dizer, então vai ser feito assim, vamos usar esse tipo de recurso, essa estrutura, mas sempre orientadas pelo que o fórum foi dizendo para elas. Então, qual é o segredo? Dialogar, escutar e construir consensos. Eu comecei aqueles tempos que você começa a trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Aí depois multiprofissional, aí depois falam que tem que ser multidisciplinar, depois falam que tem que ser interdisciplinar, depois fala que o bom mesmo é o transdisciplinar, e eu agora, na cidade já aposentado, chego à conclusão de que o sucesso é você ser indisciplinar, né? Este congresso, ele articula duas dimensões, que é a dimensão da psicologia, ciência e profissão. É curioso, a psicologia é uma das poucas profissões que ela precisa adotar o binômio ciência e profissão como seu apodo. Por quê? Porque é como se a profissão não tivesse muita certeza que nós estivéssemos fazendo o tempo todo ciência. E é como se a ciência que fosse feita na psicologia tivesse uma certa desconfiança também daquilo que ela investiga, que é tão distante, às vezes, da realidade social do país. Então, esse congresso produz uma fricção, ele produz a obrigação de que pesquisadores e profissionais da psicologia venham compartilhar os seus conhecimentos e as suas realidades vividas nas suas práticas. Eu sou de Rio Branco, no Acre. Rondônia. Porto Velho. De Cuiabá, Mato Grosso. Santa Catarina. Eu sou de Itapira. De Recife. Chapecó. Eu venho de Salvador, Bahia. Eu sou de Natal. A possibilidade de compartilhamento de experiência aqui é fantástico. O congresso é muito bom para a gente poder decidir realmente, né, para que lado ir. Ampliar a reflexão mesmo, né, de você ver de uma forma mais crítica, de você ver de uma forma mais reflexiva mesmo. O fato de você se preparar para uma viagem, nós lá de Santa Catarina vir aqui para cá, a gente já vem aberto a aprender. As articulações que a gente consegue fazer com diferentes centros de diferentes estados é fantástica, né? A gente consegue se aproximar da realidade de Minas Gerais, da realidade de São Paulo, tentar estabelecer se a gente está trabalhando com afinidade com essas propostas, a despeito das diferenças regionais, a gente começa a perceber como é que a gente consegue fazer uma certa sincronia do nosso fazer, né? Do nosso ofício. Eu acho que o congresso ajuda nisso, porque traz todo mundo para o mesmo lugar, né? Invariavelmente a gente se conversa e se comunica. Eu venho lá de Jaú, interior de São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. Pernambucana. Porto Seguro, Bahia. São Luís, Maranhão. I'm from Istambul. Feira de Santana, Bahia. São Paulo. Salvador. Florianópolis, em Santa Catarina. O estudante, ele recebe muita teoria na universidade, então ele vem buscar a prática,
como que é o trabalho do psicólogo, ou então o olhinho até brilha quando a gente começa a falar de exemplos clínicos do nosso dia a dia. Então eles já começam a se imaginar na situação, atuando. Então é muito gostoso proporcionar isso. Às vezes fica naquela visão só dentro da faculdade, que psicologia é só clínica, e na realidade não é isso, né? A clínica é uma das áreas, é a dominante, mas tem muitas áreas novas, né? E vir num congresso grande, assim, é muito importante que eles abram a cabeça, o pessoal mais novo está formando, principalmente, tem várias opções, né? E não tem uma área, a psicologia são várias áreas. Na realidade, eu vejo que a psicologia como a área nossa é o ser humano. E aí tudo que está relativo ao ser humano, a gente vai trabalhar com isso. Então, tem inclusive áreas novas que vão surgindo ainda, né? Hoje a psicologia em relação à comunicação, à informática, aos meios de digitalização e tudo. Então, isso são áreas novas que vão surgindo aí. O comportamento vai mudando, a gente vai tendo que adaptar a essas novas situações. Eu cheguei aqui e lá em Rio Branco veio uma galera de lá para cá, né? Os estagiários, veio os acadêmicos, dos primeiros períodos veio, e eu encontrei muitos deles aqui, então fiquei muito feliz. Desde o início, eu sempre escolhi alguma coisa para assistir, e o que eu tenho assistido tem sido de agrado. As discussões, os temas discutidos têm sido discursos bem interessantes, assim. Geralmente congressos são estaduais, da região, é difícil ter essa amplitude de poder apresentar um projeto para o Brasil todo. E é uma coisa que esse congresso permite, assim. Sim. Ele é acessível e democrático. É um ponto de referência. Todo mundo vem para São Paulo, até por conta dessa característica da cidade que recebe todo mundo e acolhe todo mundo, e tem gente do Brasil inteiro aqui, do mundo inteiro aqui. Espero poder aprender bastante para poder levar para os meus colegas na faculdade. Eu acho que vai ser muito enriquecedora a experiência aqui. Vale a pena aí os 4 dias se apegar um máximo de tempo aí, conhecimento, né? A importância de ter um congresso é dar manutenção ao saber do psicólogo. E mais do que isso é gerar um network, quer dizer, uma relação, um contato entre os profissionais e integrar as diversas áreas, né, da atuação do psicólogo. Já participei de alguns congressos mais locais na minha cidade. E assim, é o primeiro congresso que eu estou indo para fora e a expectativa está a 1000. Esse congresso oferece essa oportunidade de você acompanhar o que está acontecendo numa variedade enorme de áreas e especializações. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse congresso desde a primeira edição, né, ainda lá na USP São Paulo, e de fato eu acho que é um evento que consegue congregar tudo que vem sendo produzido na psicologia, seja no campo como campo de conhecimento, seja como campo de práticas, né? Então é uma oportunidade em que você, mais que transmitir conhecimento, acho que é uma oportunidade que a gente aprende muito, seja com as experiências das pessoas que fazem a psicologia, dos alunos que também têm muito que aprender e apresentar sobre aquilo que está sendo produzido nos cursos de formação, né? Então, sem dúvida, eu acho que é um evento que já faz parte do calendário da psicologia como ciência e profissão. Guiados pelo tema do congresso, estamos aqui, como disse, a trabalho. Um trabalho em que pretendemos avançar, discutindo os impactos da psicologia na sociedade brasileira, discutindo a política da ciência e a política da profissão. Entidades que compõem o FEMPB, esse espaço potente de diálogo e de construção de uma psicologia plural, que é essencial à organização da psicologia como ciência e profissão. O FEMPB, que é o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, é o promotor do evento. E o FEMPB reúne num fórum, né? Ele não é uma entidade, ele é um fórum de articulação de entidades nacionais. E no momento tem 22 entidades que fazem parte do FEMPB. Então, todas as diretrizes gerais do Congresso são decididas pelo FEMPB. O tema, a criação da comissão, da Secretaria Executiva que organiza o evento, da comissão científica, tudo indicação do FEMPB, né? As grandes decisões são submetidas ao FEMPB periodicamente ao longo do processo de preparação do Congresso. As entidades inscrevem, mobilizam os seus associados, os seus coletivos, né, para propor atividades do Congresso, bancam no sentido assim de, né, trazer mesmo o que é mais interessante, o que é mais importante em cada área. Então, uma boa parte da construção do Congresso vem da colaboração das entidades do FEMPB. Esse congresso, para a nossa profissão especificamente, tem um valor muito significativo pela sua proposta inicial, que é justamente comungar, né, a nossa prática profissional, então os profissionais que estão lá no seu campo de atuação, com o conhecimento que é produzido na academia, que a gente sabe que muitas vezes é muito desvinculado, né? Existem barreiras, fronteiras muito largas a serem percorridas. Então o Congresso é uma forma de conseguir unificar isso
E nessa caminhada, então, são muitas proposições interessantes a se vivenciar no Congresso. Eu acho que ele está absolutamente bem organizado, né? E com essa mesma proposta, né? Do pluridimensional, de tratar de questões bem diversas, de trazer profissionais de todos os cantos, de diversas linguagens, diversas linhas teóricas. Eu acho que isso tem feito do evento bem rico, assim. Eu fiquei bem surpreendida. Precisamos ampliar a nossa presença nas políticas públicas e precisamos qualificar a nossa prática profissional nas políticas públicas. Ele tem assim algumas modalidades, vamos dizer, mais tradicionais de atividades, as mesas redondas, simpósios, mais tradicionais no sentido assim, são 3 pessoas em torno de um tema, apresentando e tal. Mas tem os conversando sobre, que é uma conversa, tem 2 pessoas apresentando, ou 3 estudantes. A gente tem desta vez o conversando sobre de profissionais ou de estudantes. Quando é estudante, estudante de graduação são 3 apresentações. Quando é profissional ou pesquisador, são 2 apresentações. E aí, assim, é um pouco mais informal no sentido de que a conversa com o público é mais durante todo o tempo, tem mais tempo para esse debate. Dessa edição a gente tem oficinas que aconteceram, oficinas do corpo, oficinas de brinquedo, várias oficinas que foram inscritas e a gente aceitou, que era uma modalidade que não teve nas outras edições. O sentido do nosso estado aqui no Congresso é provocar o repensar sobre o papel do brincar, do brinquedo, da brincadeira, do jogo. Então, provocar o perfil e esse profissional psicólogo a olhar para esse conjunto de objetos e fatores uma forma diferente, repensar o que hoje a gente tem na nossa sociedade e como esse processo está se dando no desenvolvimento da criança e em reflexo ao adulto que nós temos hoje. Tem minicursos, tem os diálogos latino-americanos que estão dentro, teve um conjunto grande de atividades com o Ministério da Saúde, que para nós interessa muito, porque essa parceria com o Ministério da Saúde fala da importância que a psicologia atribui à atuação na saúde pública e o reconhecimento do Ministério sobre essa atuação. E acho que tudo isso vai mostrando essa grande diversidade. E tem lá o que a gente também incluiu dessa vez, que são os diálogos impertinentes, porque eles tratam de temas que estão tratados em outros espaços, mas que são candentes, digamos assim, no momento político, social que a gente está vivendo, questões mais prementes da sociedade que a gente resolveu dar destaque, para marcar que a psicologia tem um compromisso com esses temas. A psicologia tem cada vez mais ocupado a atenção básica também como espaço de prática, e isso tem trazido outros saberes e outras intervenções. Então a gente convidou pessoas da gestão pública ou ligada de alguma forma a políticas daquele tema, pessoas de movimentos sociais ou que de alguma forma estão afetadas, né, estão vivenciando aquela questão, e um psicólogo que estuda ou discute aquilo de alguma maneira. Que é para marcar isso. A psicologia, se não tem que desenvolver o compromisso através da pesquisa, da atuação em relação a esses temas. Aqui no Brasil, falar em política pública, em dar terra para fazer moradia, é eu sempre repetir o mesmo mantra de um Estado que está subordinado ao interesse privativo, ao interesse particularizado, ao interesse do setor privado. Falar de psicologia sem falar do meio social é uma limitação tremenda. Então, eu saldo essa iniciativa do Congresso, acho de grande importância que possa se fazer a ligação entre quem trabalha na área psi, né, e os temas mais amplos do público da psicologia, de quem chega num CAPS, de quem chega num consultório, de quem chega num pronto-socorro de psiquiatria, procurando ajuda. Essa pessoa não é apenas um psiquismo, essa pessoa é um ser social que vive uma série de problemas e é fundamental que o profissional da área possa ter algum grau de conhecimento e de relação com esses problemas sociais.